Fala traders, meu nome é Leandro e hoje é dia 4 de março. Vamos falar desse Nasdaq no dia de hoje, 4 de março, um dia de muita alta. Foi muito legal operar hoje. Eu vou fazer um vídeo pós-market aqui com vocês, analisando o cenário do dia, o que eu vi, as minhas entradas, por que eu executei, ponto de entrada, ponto de saída, toda a análise ali de teoria de mercado de leilão, né? E volume profile e order flow análise é o que eu uso, galera. Teoria de leilão, tá? Teoria de mercado de leilão, volume profile e order flow análise é o que eu uso. Esse é meu operacional. Então vamos falar um pouquinho disso para vocês e de um padrão que está se repetindo aí, que quem sabe amanhã aconteça a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos falar primeiro de volume profile. Na sexta-feira nós tivemos um long P. Tá vendo? Aqui, ó, esse perfil de volume profile aqui é chamado de long P. Compradores e vendedores aceitam negociar em níveis mais altos, tá? E quando acontece um dia desse, nós esperamos no dia seguinte que ele volte nas áreas sem interesse, rejeite para voltar a subir. E olha o que aconteceu na sessão overnight aqui, na sessão asiática. Vamos lá, meus volumes profile, tá? O amarelo é só a sessão de Nova York. Aí abre Sydney ali, eu vou lá e traço esse verde aqui, a sessão asiática. Eu uso ele até as 5 da manhã, quando está abrindo a sessão de Londres. E o de Londres é o vermelhinho, que vai até 11h30, quando abre a sessão de Nova York. O amarelo é o de Nova York, tá ok? Então, o que aconteceu, né? Eu tinha então essa zona aqui como zona de aceitação no mercado, tá? Foi a zona onde compradores e vendedores aceitavam negociar, ó, era o preço justo do mercado, tá? Então eu esperava que o preço ou viesse para baixo, em alguma zona sem valor aqui abaixo da value area, e subisse para ele continuar a situação, ou que ele subisse de vez e continuasse gerando aceitação acima, para quando voltasse aqui eu comprar de novo. Enfim, era o que eu esperava. Mas não podemos viver de viés, tá? E o que aconteceu, né? Nós analisamos, entendemos como funciona, mas temos que estar preparado para tudo, né? Para o oposto. Então teve aquele cenário de guerra, né? Todinho, e aí o que aconteceu? O preço foi lá, abriu em gap. Abre em gap, e sobe um pouquinho, gera aceitação, sobe de novo, vai lá retestar essa zona, tá vendo? De volume anterior, retesta ela e cai. Caiu, mas cadê? Caiu naquele modelo escadinha ali, mas cadê o volume aqui, ó? Cadê a aceitação? Cadê o novo preço justo? Para eu acreditar que esse mercado era vendedor, eu precisava ver o meu volume profile enchendo embaixo, tá? Que não foi o que aconteceu. Eu precisava ver isso aqui, ó, valor gerado embaixo, e não foi o que aconteceu. Pode ver que ele ficou vazio. E aí o preço, quando chega aqui, ó, ele faz aquele spike, ó, pá, spike, sobe, gera aceitação acima. Isso aqui é padrão de alta. Isso aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui no micro. Ó, vocês podem ver aqui, ó, rejeita negociar, faz o spike, aquele spring, né? Sobe, gera aceitação. Cara, para a próxima sessão, né? Não aconteceu nessa daqui por causa da guerra, mas para a próxima sessão se espera alta. E aí, na segunda-feira deu essa alta bonita, né? E beleza. Aí fomos para o próximo dia, terça-feira, mais uma vez long P. Mais uma vez long P, só que com uma diferença agora. Com uma diferença. Preço fechando abaixo da POC. Preço fechando abaixo da POC. Isso aqui pode significar o que? Ó. Isso aqui pode significar que esse mercado já não aceita mais trabalhar, que ele vai buscar novas zonas. E é o que ele faz, ó, quebra, volta e começa a cair, tá? E diferente do outro dia, dessa vez ele cai gerando aceitação aqui, ó, cria nós de volume, queda de novo, abre sessão de Londres, mais uma vez, ó, queda de novo. Aí
veio dar uma respirada, né? Ó, quando vem acima da Volatil High, a gente pensa em venda, ele foi e vendeu, abriu a sessão de Nova York, e olha o que ele fez, consumiu a liquidez desse topo, veio mais uma vez, deu venda aqui, ó, prum. E na hora de romper, ele não conseguiu romper, ele só liquidou Londres aqui, e ó, virou para cima. Virou para cima, começou a gerar aceitação em cima. Subiu, gerou aceitação em cima. E aí mais uma vez, ó, fechou aonde? Abaixo da POC. Ou seja, fechou abaixo da POC, abre gerando aceitação, voltou nela, cara, é venda. Já mostrou que quer negociar abaixo. E aí já foi no dia de hoje, né? Ou seja, mostrou que quer negociar abaixo. Aí ele vem, ó, gera aceitação, cai, gera aceitação, cai, gera aceitação e olha o que ele faz, liquida dois fundos aqui, ó. Pum, spike aqui, ó. Dá essa acumulada aqui, ou seja, rejeitou negociar em níveis inferiores. Cadê o volume aqui? Não tem. Dentro da própria sessão overnight, ele já me mostra que não aceita negociar nessa zona aqui. Ele rejeita essa zona abaixo da Volatil Low, tá? E aí, o que ele faz aqui? Ó, gera aceitação acima. Ou seja, voltou para dentro da área de valor. O que ele tende a fazer? E buscar a Volatil High, exatamente o que ele faz. E ele busca a Volatil High e já abre a sessão de Londres, gerando nova aceitação. Cara, isso aqui é compra, não tem jeito. Isso aqui é compra. Ó, vai novamente, ó, pum. Aí vai abrir a sessão de Nova York. E olha o que ele faz. Esse padrão aqui, galera, o pessoal do Smart Money usa muito, tá? Quando o preço faz isso aqui, ó. Ó, pá, boys, né? Quebra de estrutura. Faz o choque aqui, captura essa liquidez e vlau. É exatamente o que ele fez aqui. Olha lá. Capturou a liquidez e vral, gera aceitação, vamos embora. Aí, ó, corrige, ó, e pum. E assim foi, galera. E fechou a sessão de Nova York lá em cima. Então, amanhã mais uma vez esperamos um dia de alta, tá? A verdade é essa. Para amanhã também esperamos um dia de alta. Vamos às entradas que eu fiz. Vamos às entradas que eu fiz. Eu fiz essa venda aqui meio-dia e meia, tá? Vamos lá. Eu fiz essa venda meio-dia e meia. Foi por aqui, já na abertura de Nova York. Aqui, meio-dia e meia, foi aqui. Porque ele foi lá, abriu, deu a esticada, alcançou os alvos e tal. Vou até fazer uma FIBO aqui para ver. Vamos ver uma expansão de FIBO aqui. Alcançou 100% do movimento dessa FIBO grande aqui que eu fiz. Vamos fazer uma extensão de FIBO aqui, ó. Daquele pivô bonito que ele fez, né? Ó, quer ver que vai lá no 61.8? Vamos ver aqui níveis de preço, adicionar 161,8. Ah lá. Não tem jeito, galera. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Foi exatamente no ponto da minha entrada. Ou seja, ele tinha alcançado já a zona total da expansão da FIBO, onde eu esperava que ele fosse, tá? E me deu um padrão de reversão. E por que eu fiz essa venda? Vamos lá. Vamos olhar outras situações aqui. Cadê? Semanal, ETH. Deixa eu ver se está aqui. Cadê? Onde que foi? Aí que eu vou achar a situação, galera. Ah, já lembrei já. Tá. O que eu tinha aqui? Vamos lá. Vamos olhar para o nosso perfil semanal de volume profile, tá? O que eu tive aqui, ó? Preço aceita negociar dentro dessa zona, rejeita aqui, ó, pode ver que ele subiu aqui, ó, não teve volume, rejeitou negociar nessa zona. E aí, ó,
pressão de venda para baixo. Muita força nessa pernada de venda. E o que isso gera? Fair Value Gaps. Fair Value Gaps nada mais, nada menos são do que esses nós de volume aqui, ó. Nó de baixo volume, nó de baixo volume. Então, quando esse preço volta nesse nó de baixo volume, que foi exatamente na hora que eu peguei, ao mesmo tempo ele liquida aqui, ó, esse topo e esse topo, ou seja, ele liquidou os dois topos, tá vendo? Liquidou os dois topos, veio nesse Fair Value Gap, nessa zona imensa aqui, ó, sem volume, tá? Ou seja, uma zona de rejeição. Primeiro toque nela, o primeiro gatilho de venda que eu tiver eu vou pegar, não tem jeito. Foi mais ou menos isso, tá? Só que não foi isso não. Deixa eu ver isso certo, cara. Deixa eu ver isso direitinho. Deixa eu botar lá de certinho de novo. É isso? É exatamente isso aqui. Ele veio aqui, pá, e deu a minha entrada. E de medo, dia 4 de março. Por que aqui naquele não tá mostrando o que eu quero ver? Meio de medo, dia 4 de março. Aqui foi essa vela aqui, isso aí. Tá, não foi, eu só troquei o dia. A verdade é que ele liquidou todos essa zona aqui. Foi essa vela aqui, ó. Pum, liquidou aqui, tá? Foi isso aqui. Ele liquida isso aqui e eu peguei essa correçãozinha aqui, tá? Que no gráfico de 1 hora parece que é muito pouco, mas na verdade foi um bom movimento, tá? Vamos lá. Então, o que eu tive? Eu tive liquidação de máximas, cara. Muita liquidez tinha aqui, ó. Tinha máxima desse dia aqui para liquidar, tinha máxima desse dia aqui para liquidar, entendeu? Tinha esse topo forte aqui desse dia aqui. Ou seja, tinha 3 topos aqui que ele tinha que liquidar. E quando ele chega aqui para liquidar essa região nesse nó de baixo volume, eu procurei pelas vendas, tá? Vamos olhar aqui pro Footprint Chart, esse horário, e aqui vocês vão ver o porquê da minha entrada, tá bom? Vamos lá, vamos tentar fazer uma explicação para vocês aqui, ó. Vocês podem ver que o preço estava subindo aqui, delta comprador, de repente aqui, ó, acabou a força do comprador nesse momento aqui. Ó, o preço sobe com delta de venda. Daqui a pouco ele vai, continua subindo, e aqui ele deixa um paviozão. Ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó, 130 contratos de compra aqui, tá? Ó, gerou 95 de delta, bela de uma absorção. Foi o maior delta, o máximo delta que ele teve maior em todas as velas, ó, nenhuma teve, a CNT teve tanto, ou seja, isso me mostra que tem compradores presos, tá? Na próxima ele continua metendo pressão e de repente aqui, ó, venda, pum. A venda acontece, o delta já vira, tá? Cote high, ó, para baixo, forte, e já não tem mais força na compra, tá bom? E aí foi só brincar. Então minha entrada foi aqui, ó. Aqui eu entrei bem aqui. Então vocês podem ver que ele fez no gráfico de 15 segundos, que é o que eu uso aqui para pegar o mais rápido possível do flow ali. Ó, ele sobe, pá, faz esse topo, quebra, faz o choque, sobe para retestar. Quando eu vi que desceu com força, eu pum, entrei, tá? Entrei, stop aqui em cima, e aí, ó, minha primeira saída foi aqui. Olha o risco retorno disso, galera. Olha esse absurdo de risco retorno. E a segunda saída foi aqui, me tirou no gain. Tá? Então tem uns 3 para 1 no mínimo aí de risco retorno, tá? É isso. Operações de risco retorno favorável. E logo depois entrei comprado.
Aí eu estava a favor do fluxo, a favor da tendência. Ali foi só uma correçãozinha, tá? Logo depois entrei comprado a favor da tendência, e aí é outra coisa, né? Porque o que nós tínhamos nesse momento? Deixa eu tirar aqui. O que nós tínhamos nesse momento? Tínhamos a seção de Londres fazendo long P, Nova York quebrando tudo para baixo, para cima, quer dizer, quebrando tudo para cima, confirmando esse long P. Aí ele vem, me mostra que quer ser comprador e volta para corrigir, ó, na Violet Low, tá? Voltou para corrigir na Violet Low, que no momento ali era Violet High, ela tinha quebrado, e no momento ela era Violet High, ou seja, era a zona para eu comprar, tá? Então fiquei esperando essa situação. Cadê? Deixa eu ver aqui. Momento da compra. Aqui, 12h54. Meio-dia e 54 foi o momento da minha compra. Olha que absurdo que foi isso aqui, galera. Primeiro vamos mostrar no footprint, tá? No 1 minuto primeiro. Vocês podem ver aqui, ó, uma vela com delta absurdo. Isso aqui me mostra que eu tenho vendedores presos. É o Trapped Traders. Aqui, ó, muito volume aqui. Vendedor fica preso aqui nessa zona. E aí o que acontece, ó? Os deltas eram todos vendedores. Essa vela aqui vai lá em cima, ameaça vir, não quebra. E aí acontece, ó, cara, liquida esse fundo aqui, puff, e aí começa a entrar o comprador, tá? Em um momento aqui ele foi tão firme, só quando já estava lá em cima, tá? Então não me deu gatilho ainda. Só que aí ele faz aquele sell to buy, né? Ou seja, vende com força, pum. E mais uma vez deixa vendedores presos, ó, delta fortíssimo, com vendedores no fundo, e volta com força aqui, ó. Aí ele já começa a mostrar para que o comprador veio, né? Começa a gerar delta forte, entende? A partir dessa vela aqui. Se eu ver nos 5 minutos, meio-dia e 54. Olha isso aqui. Aqui dá pra ver muito melhor, tá? Ficou muito mais visível aqui nos 5 minutos do que lá no 1 minuto. Então, ó, você vinha vendo aqui que o preço subiu com uma pernada de alta bem forte, com um delta bem forte, corrigiu. A primeira foi forte, depois, ó, cadê a força da venda? Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? Bem fraco, né? Bem fraco. Deixou alguns vendedores presos aqui. E aí a próxima vela sobe fazendo long P, tá vendo? Igualzinho o volume profile normal, gerando aceitação acima, e não teve como não efetuar essa compra aí. E foi mais ou menos aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só isso, galera. Então, preço fez aquele, esqueci o nome daquele padrão lá, né? Ó, teve muita absorção aqui, mostrando que teve vendedores presos, ó, várias boletadas de venda. Ele vem aqui, ó, liquida o fundinho aqui, ó, puff, e aí começa. Aí faz o choque aqui, ó, faz o choque e faz aquele padrão que eu gosto, ó, pá, 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 liquida fundo aqui, dá gatilho para entrar, e aí a partir daqui eu entrei, ó. Quando eu vi delta crescente aqui, volume aumentou,
Aí eu falei, agora. E aí, galera, peguei nada mais, nada menos que 71 pontinhos. Coisa boa demais. Rápido, só subiu. Tá vendo? É isso, pessoal. Modelo novo aí de vídeo. Não sei se ficou muito bom. Espero que vocês gostem. Vamos pra cima. Tamo junto.